46 diz assim: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e clamaram e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com ele. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oh, amém? Aleluia! Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema dessa palavra diz assim: o que queres que eu te faça? Amém. Glória a Deus. Se nós observamos, irmãos, esse tema está muito, mas muito bem atualizado para os dias em que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos tantas dificuldades na área financeira. Por quê? Porque na área financeira as propagandas, as facilidades para se comprar está muito. Então, se não tiver uma administração direcionada pelo Senhor, nós começamos a ficar endividados, uma dificuldade muito grande. Nós encontramos também muitas dificuldades na família. Hoje nós vimos muita facilidade, muito conforto dentro da nossa casa. Para um lado é muito bom, mas para o outro lado nós perdemos muitas vezes a comunhão entre a família. Às vezes, dá na hora do almoço ou da janta, a dona de casa, a mãe, convida o seu filho para jantar ou para almoçar, e de repente vem o pai, ou vem um irmão, outro irmão fica no computador, o outro fica na televisão, o outro tem um outro a fazer. E a palavra de Deus fala assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. E às vezes nós pensamos que as más companhias são pessoas que nos levam para o mau caminho. Mas às vezes, irmãos, a má companhia é um computador. Às vezes a má companhia é um trabalho exagerado. A palavra de Deus fala para nós que nós temos que ser o sal e a luz do mundo. Para que serve o sal? Para temperar. Muitas vezes nós afundamos tanto no trabalho que nós não temos tempo mais para a família, nós não temos tempo mais para Deus. A palavra de Deus, ela nos dá o que entender que até o homem administra 8 horas para se trabalhar. O médico fala que nós temos 8 horas para dormir, para descansar. Quando nós não descansamos às 8 horas, muitas vezes até as nossas vistas cansam. O menino, a criança que afunda demais, às vezes na televisão, no computador, e não descansa suas vistas, vai dormir muito tarde, começa a usar óculos mais cedo. É natural que a nossa vista cansa, mas se nós aprofundarmos muito na tecnologia, vamos usar óculos mais cedo. Quer dizer, não temos mais aquele tempero que é 8 horas para trabalhar. Às vezes são horas extras e trabalhos e mais trabalho. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para lazer. E nessas 8 horas para lazer, nós temos que tirar o nosso tempo para Deus. Aleluia! Muitas vezes nós não tiramos, irmãos. Nós não tiramos tempo nem para Deus e nem para a família. Isso é fruto de uma evolução. As propagandas são tão grandes. A gente tem um carro bom, mas no ano que vem eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho um sapato bom, mas apareceu aquele melhor na televisão. Eu tenho um tênis bom, mas apareceu aquele melhor na televisão. Eu tenho um celular hoje, mas amanhã já tem uma pessoa do meu lado que tem um celular muito mais novo. E com tudo isso,
nós vamos, muitas vezes, irmãos, tomando o nosso tempo. Na família, às vezes quando está muito bem dentro da minha casa, mas no meu vizinho já não está bom. Às vezes quando está bem dentro da minha casa, mas na minha família não está bom. Às vezes tem alguém na minha família que não teve o tempero, começou a beber um golinho de vinho, depois passou para uma dose de cerveja, depois foi para a pinga, e depois da pinga veio para o crack, veio para a droga, e está com a vida toda dilacerada. E eu quero falar para os irmãos: o que queres que eu te faça? Nós vimos tantas dificuldades na vida hoje, nós vimos tanta falta de amor, não só pela administração da nossa vida, mas através dos governantes, das pessoas que é pago para dirigir o Estado, é pago para cuidar de nós. Muitas vezes as autoridades, nós vemos que falta muita coisa através da televisão, através dos jornais. A gente vive num mundo, uma dificuldade tão grande. São mulheres que passam 9 meses, muitas vezes, se preparando, e na hora de um parto, tem que dar um parto, muitas vezes no meio das pessoas, às vezes nos corredores dos hospitais. Quantas pessoas que trabalharam a vida inteira, e durante a sua velhice, muitas vezes vai procurar um postinho, vai procurar um hospital para ter uma consulta e não tem. É uma dificuldade tão grande. Aquele que tem o amor do Espírito Santo não ama a si próprio, mas ama a família, ama a sociedade, tem vontade que as coisas mudam. E esta palavra está dizendo: o que queres que eu te faça? Aleluia, Jesus. O que queres que eu te faça? Nós temos dificuldades. Quantas dificuldades nós temos na nossa vida? Muitas vezes o pai de família está na sua casa, o seu filho sai para trabalhar, quando ele já pensa no trânsito. Uma falta de amor tão grande no trânsito. Já pensa nas drogas, já pensa nos ônibus, essas dificuldades que tem por aí. Então, irmãos, a nossa mente, a doença do século hoje, chama-se depressão. E através da depressão começa a vir tantas outras coisas. E eu quero falar para os irmãos: temos que voltar para o Senhor, e dizendo e procurando fazer como esse cego fez. Nós vamos seguir 6 passos que esse texto nos mostra, em que o cego de Jericó, ele recebeu a sua vitória porque ele aproximou de Jesus. Então nós precisamos, igreja de hoje, precisamos aproximar cada dia, cada momento de Jesus, orar, falar com Ele, clamar para Ele, porque Ele é a vitória. Em todos os sentidos, o Senhor é a nossa vitória. Muitas vezes a dificuldade está tão grande, os irmãos acham assim: o pastor não aprova o computador, a televisão. Eu tenho tudo isso na minha casa, mas eu quero falar para você que nós temos que ser temperados e saber usar. Muitas vezes, irmãos, o pai de família vai dormir, irmão, vai descansar e tal, meu filho está deitado, minha filha está deitada no seu quarto, está dormindo, não está nada. Muitas vezes está conversando com uma pessoa lá no Japão, está conversando com uma pessoa lá em Portugal, nos Estados Unidos, na França, em outro lugar. A gente pensa que os nossos filhos estão deitados, estão descansando, mas através da tecnologia, alguém está fazendo a cabeça dos nossos filhos. Então nós temos que ter muito cuidado. A palavra do Senhor fala para nós que, aproximando-se a vinda de Jesus, será que ainda encontrará fé nessa terra? Tantas brigas religiosas, pastores e igrejas desfazendo uma das outras, cada um aquele amor próprio, querendo cada vez mais para si, e uma desunião tão grande. E eu quero falar para os irmãos, no meio disso tudo: o que queres que eu te faça? O que você está fazendo? O que você está precisando nesta noite? O que você vem buscar do Senhor nesta noite? A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que este cego estava à beira do caminho mendigando. Eu imagino que uma pessoa cega sentado à beira de um caminho, quando passava um vento de uma maneira assim mais forte, jogava aquela poeira no seu rosto. Ele muitas vezes passava sede, sentado à beira de um caminho, muitas vezes se a chuva viesse